senador Alessandro Vieira apresentou no Senado um novo texto para o PL antifacção, alterando pontos centrais da versão aprovada pela Câmara em novembro. Entre as mudanças, o relator retoma o conceito de facção criminosa, reduz penas previstas e restabelece o Tribunal do Júri para crimes contra a vida cometidos por membros de organizações criminosas. A proposta no Senado também exclui proibições impostas pela Câmara, como o fim do direito de voto para presos e o bloqueio do auxílio reclusão, é demais, hein, para membros de facção criminosa, com o argumento de que são matérias de âmbito constitucional. Em relação ao financiamento da segurança, o relator sugere uma taxa sobre as bets, com potencial de arrecadação de até 30 bilhões de reais, em vez da partilha de bens apreendidos proposta no texto da Câmara. Bom, sem mais delongas, então, delegado Palumbo conosco por aqui, deixa eu receber o deputado federal. Bom dia, bem-vindo aqui ao programa, você faz falta sempre, muito bom sempre ouvi-lo, viu? Obrigada pela gentileza de nos atender nessa manhã. É um prazer estar com vocês, Adriana, conte sempre comigo, eu fico honrado cada vez que recebo um convite para participar do seu programa. Ah, imagina, que gentileza, honra nossa. Como o senhor vê, então, esse texto de agora nas mãos de senadores para aval ou nova edição? É o Centrão atendendo aos interesses do governo federal. É lamentável isso, né? Um relator que é delegado de polícia de carreira, inclusive foi delegado geral, diminuir pena, mudar completamente um projeto que era bom, ao meu ponto de vista, né? Voltar ao preso, colocar que o preso pode votar. A quem interessa que o preso vote? Interessa a 2 ou 3 partidos. É isso que interessa. Eles estão pensando nos familiares, mais de 800 mil presos no Brasil, você conta, multiplica isso por 4, 5, aí dá o número de votantes. Sem contar que hoje em dia o preso vota. A quem interessa que o preso vote? A familiares, a bandidos e ao crime organizado. O auxílio reclusão, que a gente está tentando acabar há muito tempo, inclusive eu tenho um projeto de lei para transformar o auxílio reclusão em auxílio vítima. Quem tem que receber dinheiro do Estado, alguma coisa do Estado, é a vítima. E alguns especialistas em segurança, aqueles que nunca trocaram tiro, aqueles que não têm a mínima vivência policial, que não sabem o que é um bandido como esse que aparece na tela aí do telespectador que está vendo pelo YouTube, portando um fuzil, ele não tem a mínima noção o que é um anjinho desse, entre aspas, aí, o que é um demônio desse. Enfim, né? Eles têm família? Tem, mas e o pai de família que está trabalhando, aquele motorista de ônibus que muitas vezes é vítima de uma bala certeira dado por um traficante, aquela jovem que foi morta no Rio de Janeiro, vítima de uma bala certeira, aqui em São Paulo, aquela outra jovem que foi morta na frente do pai, na frente do namorado, eles não vão receber auxílio vítima, não vão receber absolutamente nada. Então, eu vejo com uma certa tristeza, né, vindo de um delegado de polícia que se esqueceu da carreira que veio, né, que a gente combateu o crime, eu acho que ele também deve ter combatido, mas infelizmente eu não sei que poder que tem uma cadeira como essa aqui, que muitos policiais sentam nela e se transformam completamente, se rende aos pseudos encantos do poder, né? Isso em âmbito federal, estadual, como vereador, se esquece de onde vieram, se esquece das forças policiais, se esquece, independente se o governo é de direita ou esquerda, da onde ele veio, da onde ele saiu. Então ali, acho que ele esqueceu a carreira de delegado de polícia, de policial civil, e agiu como um político do centrão, tentando agradar o governo federal, diminuir pena, que poderia chegar a 40 anos, aí ele coloca uma pena de 15 a 30, eu não consigo entender isso. Quer dizer, eu até entendo, né? Porque se oferece muitas coisas, né? Aquelas pessoas que seguem a linha do governo federal têm os seus cargos, têm as suas emendas, têm as suas benesses, e enquanto outros políticos que seguem de forma independente têm o povo do seu lado, nada mais que isso, tem que se virar literalmente no 30 com seus cargos do gabinete e nada mais do que isso. É exatamente assim, né? Igual ontem teve lá a turma fazendo manifesto contra feminicídio, mas essa turma toda que estava no palanque, na hora de votar para endurecer as penas para feminicidas e estupradores, eles votaram todos contra. Todos contra. Aí fica fazendo, né, passeatinha para inglês ver.
mas não ataca o problema, porque se você for falar de feminicida, se você for falar estou aqui a favor das mulheres, você tem que votar por leis, né, mais duras para crimes contra as mulheres, ou crime contra qualquer pessoa, na verdade, né? Mas, enfim, essa turma é bem hipócrita mesmo, né? Mas, Palumbo, a gente ficou sabendo que o Bolsonaro escolheu Flávio para, né, ser o próximo presidente da República pelo PL, né? A candidatura do Flávio sinaliza uma renovação madura da direita, né, distante de um populismo, e, na sua visão, ele tem a capacidade de unir o campo conservador e, ao mesmo tempo, apresentar uma agenda firme e concreta de segurança pública? Prazer falar com você também, sempre te encontro lá em Brasília. Olha, voltando um pouquinho do feminicídio, né? Eles não querem combater o feminicídio. Não querem, porque se fosse assim, o problema do Brasil não é a legislação, a pena específica. Vamos lá, a pena do latrocínio tem do latrocínio, do feminicídio, tem uma pena de 40 anos. Só que tem a progressão de regime. A pessoa, o bandido, ele cumpre parte da pena, vai para o semiaberto e depois vai para o aberto. Este é o grande problema. Eles não ficam presos 40 anos. Tem diversos projetos de lei para acabar com a progressão de regime, inclusive uma proposta de emenda constitucional de minha autoria. E eu falo, e é só você pesquisar, você que é anti-horário, você que é de esquerda, vai pesquisar. Não tem nenhuma assinatura de deputado do PT e do PSOL nessa PEC que visa acabar com a progressão de regime em casos de crimes hediondos, crimes gravíssimos, como, por exemplo, o feminicídio. Então, eles falam uma coisa, fazem passeata, mas na hora de aprovar as leis, eles mudam completamente. Agora, quanto à escolha de Flávio Bolsonaro, vamos nos colocar no lugar do presidente Jair Bolsonaro, um homem que foi, na minha opinião, injustiçado, não deveria estar preso, não houve tentativa de golpe nenhum. O juiz que o acusou era vítima, parte, cobrou escanteio e cabeceou e fez o gol. É óbvio que ele seria condenado, só não enxergava isso quem não queria. E é lógico, que é evidente que ele vai escolher um dos seus, porque é um homem que foi traído em todas as instâncias, seja por vereador, por deputado estadual, por deputado federal, por senador, né, que usou o nome dele para se eleger e depois pulou fora. Gratidão não tem tempo de validade, gratidão não prescreve. Quando eu vejo uma pessoa que se elegeu usando o nome do Bolsonaro e depois mudando a casaca, isso já vem de muito tempo, desde as eleições de 2018, que uma leva e se elegeu nas costas dele, mas depois foi banido, porque o que eu percebi no meu pouco tempo de político, fiquei 2 anos como vereador e agora estou 3 como deputado. O que eu percebo? Que o povo não aceita Judas, o povo não aceita traidor. E a resposta para esses traidores não precisa nem ter vingança. Judas não precisou de ninguém para dar uma cordinha para ele se enforcar, ele se enforcou por conta própria. A resposta vai vir nas urnas. É evidente que o Bolsonaro vendo ali, quem é a pessoa que um pai geralmente confia, né? Um homem confia? No filho, né? Porque ele acha que está cansado de ser traído. Então, eu entendo perfeitamente a posição dele. É claro que vai ter muita gente que vai jogar contra, vai ter outras candidaturas, mas talvez se eu estivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. O Flávio Bolsonaro tem um perfil mais conciliador, mais moderado, não é tão beligerante, e eu acho que pode ser que dê certo sim, desde que a direita se una. Porque não precisa nem se unir agora, mas pelo menos em segundo turno, que se una à direita, porque senão vai ficar muito difícil e nós vamos ter que conviver com este governo que protege bandido, que fala uma coisa e faz outra, que não quer combater a criminalidade e muito menos o feminicídio, senão ele mesmo, através de seus ministros, de seus deputados, mandaria um projeto de lei, poderia vir até do Poder Executivo, que andaria mais fácil, para acabar, por exemplo, com a progressão de regime em casos de crimes hediondos. Mas ele não faz isso. Ele fala, é gogó e não faz.
Realmente, delegado. Agora, depois de tantas traições, como o senhor mesmo mencionou, parece que o presidente Bolsonaro ele queria colocar alguém de sua confiança, afinal de contas, é o legado dele, são os votos dele, é a popularidade dele que está em jogo e que muita gente estava de olho nisso, né? E pensando também em segurança pública que o senhor mencionou, o que é preciso para nós revertermos leis como a audiência de custódia? Tem um comentário aqui de uma moça, a Sinara, falou: a moça que perdeu as pernas, o namorado na audiência de custódia quase recebeu um prêmio por estar ali. Essas leis, muitas pessoas que nós entrevistamos, elas são mais atrapalham do que ajudam. Então eu te pergunto, o senhor, o que a gente precisa para reverter isso de uma vez por todas? Porque eu acredito que possivelmente isso irá ajudar muito a segurança pública. Com certeza, é uma excelente pergunta sua, né? A segurança pública não se faz só com legislação. Não adianta você ter uma pena de 40 anos se tem a progressão de regime, que tem que ser mudada através de lei. Mas também não adianta a gente ter uma pena dura se a gente vê delegacias fechadas, se a gente não vê patrulhamento na rua e se a gente vê o Poder Judiciário fazendo o que fez com relação à audiência de custódia desse feminicídio. Eu fiquei olhando e vi várias vezes essa audiência e ali a gente constatou que eles estavam defendendo o bandido. Só faltou esse feminicida, este monstro, em respeito aí ao telespectador. Eu não vou nem falar o que eu penso a respeito desse chorume da sociedade. Chorume, para quem não sabe, é aquele caldo que sai do saco de lixo, que é pior do que o lixo. Perguntando se ele foi maltratado, se agrediram ele. Aí a promotora expressa-se um ofício para a corregedoria. Só que no Código Penal tem um artigo chamado denunciação caluniosa, que consiste quando alguém sabe que uma pessoa é inocente, faz uma acusação falsa, dando início à instauração de um processo ou de um procedimento administrativo. Nem o juiz e nem a promotora tiveram o bom senso de alertar este bandido sobre o que poderia ser feito. Eu acho que um promotor, e são a maioria os promotores de bom senso, hein? Juízes também, poderia falar: você está acusando o policial? Tudo bem, mas tem um crime aqui de denunciação caluniosa. A pena, salvo engano, é de 2 a 8 anos. Preciso confirmar isso daí. Se você não provar, se não for provado isso, você vai responder mais um processo. Então você pensa bem, é isso que você quer? É isso que eu quero. Tá bom, então. Então espécie o ofício para a corregedoria, concomitantemente também já instaura um procedimento para instaurar um inquérito policial para instaurar o crime sobre o crime de denunciação caluniosa. Eu tenho certeza que ia diminuir muito essas reclamações de vagabundo. Eu já fui parar na audiência por causa de audiência de custódia várias vezes na corregedoria. Fui na minha folga, paguei um estacionamento caríssimo, deixei de fazer outras coisas para ir lá na corregedoria ouvir reclamação de preso. Em nenhuma delas eu fui condenado, mas também em nenhuma delas o preso foi indiciado por denunciação caluniosa. Se tem esse artigo no Código Penal, por que o juiz e o promotor não alertam o preso? Agora, o advogado está fazendo o papel dele, está ganhando lá para fazer o papel dele. E o preso ele pode até mentir, tá tudo certo. Agora, essa passação de pano para vagabundo não dá. Então, se não tiver a junção do Poder Judiciário, de parar de servir cafezinho, colocar casaquinho e fazer essa lambança que eles fizeram nessa última audiência de custódia. E contar, eu conversei com os policiais, houve uma resistência, um cara que arrasta uma mulher por centenas de metros, acho que mais de 1 quilômetro, que puxa o freio de mão e acelera o carro para causar dor, causar sofrimento, causar tortura, para matar essa moça que aparece na sua tela agora. Você acha realmente, o telespectador, que ele não vai ter a audácia, a petulância de investir contra os policiais? E foi isso que ele fez. Aí o policial ainda tirou no braço. Eu confesso, se eu tivesse lá, eu tinha dado uma azeitonada no meio da testa dele, ele que fosse sentar no colo do capeta, e aí morto não fala, e não teria essa lambança que teve ali na audiência de custódia. Porque eu não sou pago quanto policial para morrer. Eu não sou pago para apanhar de vagabundo na rua. Então, se um bandido vier arrancar a minha arma, eu vou dar um tiro no peito ou na cabeça dele, porque eu não sou pago para morrer. Ele pode ser um lutador, ele pode ser mais forte do que eu, ele pode arrancar a minha arma a partir do momento que ele vem se atracar comigo, e eu não sou pago para morrer. Então, o policial ainda tirou no braço dele.
Mas aí a gente viu aquele show de horror na audiência de custódia defendendo um feminicida, um cara que deveria apodrecer na cadeia. Agora, voltando ao assunto, então é o judiciário parar de passar a mão na cabeça de vagabundo, mas isso é um pouco complicado. Afinal de contas, a audiência de custódia foi criada no CNJ pelo Lewandowski, que se vangloria de que quase 50% sai na audiência de custódia. Aí nós temos, vou falar de todo o Brasil, vou falar aqui a verdade. Sou de direita, não nego que sou de direita, mas acima de tudo sou homem e sou policial. Então eu tenho honra. As polícias de todos os estados, inclusive São Paulo, encontram sucateadas, falidas e mal pagas. O policial não tem ânimo para trabalhar, tem que se matar de fazer bico. Isso não se resume só ao estado de São Paulo, não, é no Brasil inteiro. Então você quer começar a dar uma segurança de qualidade? Comece a colocar um salário digno para os policiais. Por que vocês acham que tem um déficit de milhares de policiais em todos os estados? Porque eles ganham um salário desse tamanho. E aí ele pensa assim, eu vou prender um cara e corro risco de ser preso? Eu não tenho respaldo de ninguém. Aliado a isso, ao poder executivo estadual, ao judiciário, nós temos que ter um governo federal que pare de falar, que pare de jogar para a galera e comece a pensar no povo que realmente está aqui sendo roubado. Pensar no seu Mário, na Dona Maria, no seu José, que sai 4 horas da manhã e vê um criminoso, enfia a arma na cabeça dele e depois ele fala, não, é para tomar uma cervejinha. Ah, eu vejo lógica no assalto. Não, ele, coitadinho, eu vim da periferia. Minha mãe saiu da periferia de Perus. Para quem conhece São Paulo, Perus é um bairro que fica no extremo norte ali, quase saindo para São Paulo, oeste. É quebrada. Minha mãe não virou bandida, trabalha desde os 8 anos, uma mulher branca, periférica, que prosperou às custas de muito trabalho e gasta o suor do trabalho dela, que trabalha desde os 8 anos de idade, que ela conseguiu pagar o estudo para os filhos. Então essa lorota furada que a esquerda fala, condição social não é motivo para entrar para o crime. Se fosse assim, a maioria dos brasileiros seriam criminosos. Condição familiar pode até ser, mas social não é. Por isso que a gente vê um monte de playboy, um monte de rico que corrompe, que querem corromper, que cometem crime, tiveram dinheiro, mas aí é a condição familiar e não social. Então, se a gente não tiver uma junção do poder executivo, do legislativo e do judiciário, a população vai ser sempre roubada, a população vai ficar sempre como refém e a gente não vai ter uma segurança de qualidade. Os 3 poderes têm que se unir num só propósito. O meu propósito é de tolerância zero, o bandido tem mais é que se ferrar e a gente tem que pensar na vítima. Deputado, eu queria insistir um pouco em relação a essa pergunta da Paula, né? Esse fato da polícia prender e da justiça soltar. O que pode ser feito de concreto pelo legislativo para resolver isso? Porque eu vejo que muitas coisas podem ser feitas. E aí eu tenho aqui algumas opções que eu gostaria de ouvi-lo. Uma delas é em relação a como que você pune aquele juiz que, de novo, liberta alguém que sai e depois vai cometer um outro crime, né? Então, é preso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí, de repente, assassina alguém, a gente vai lá, tem uma mega ficha corrida. Então, tem alguma maneira de punir, né, de deixar isso expresso em lei, de que, olha, ele tem que ter um constrangimento em fazer isso, até porque a gente sabe que o crime organizado hoje está repleto no judiciário, eles tomaram o judiciário, a gente vê o crime organizado pagando, aí formando o juiz, né, depois mesmo, então, assim, tá lá, tá escancarado quando a gente vê a facilidade que tem de soltar essas pessoas. Existe alguma regra para punir quem deixa um marginal desse que depois vai cometer um crime? A segunda coisa, eu vi que, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma lei interessante, que é a questão, se você passa uma vez pela polícia é uma coisa, se você pega a segunda, a terceira, cara, acabou, você tem prisão pro resto da vida. Então, assim, você vai morrer atrás das grades, você vai ter prisão perpétua. Isso faz com que iniba que o comportamento se repita. E aí o juiz não tem escolha, porque tá lá escrito, né? Então, não tem como a gente, de alguma maneira, colocar isso na lei, porque eu entendo isso só da denúncia caluniosa, mas me parece pouco pro tanto de marginal que tá solto aí. Então, que tipo de medida poderia ser feita? Eu até me espantei de não ter isso já nesse PL antifacção, mas eu vejo que é uma pauta importante de ser colocada aí para que isso não se repita de fato. Marina, tem diversos projetos de lei, né? Você deve ter conhecimento, você é muito estudiosa e muito capacitada.
Por exemplo, eu vou citar um de minha autoria. É muito comum, quando o preso chega numa audiência de custódia, o juiz manda tirar a algema. Ele não tem ideia, a maioria não tem ideia, de que este bandido, ele é um demônio quando está na rua. E que o fato de soltar a algema é um risco para o juiz e para os policiais. Agora temos a audiência de custódia virtual. Então tá lá o policial penal, ou mesmo o policial civil, com diversos presos numa sala. Aí vão colocando ele conforme a audiência vai andando. Agora é a vez do José. Coloca o José lá. Aí o juiz manda tirar a algema. E um preso retrucou: mas eu estou com diversos bandidos aqui, isso é ruim para a nossa segurança. Aí o juiz, com todo o seu autoritarismo, quero que solte. E o policial vai lá e é obrigado a soltar, porque senão ele responde na corregedoria. Então eu tenho um projeto de lei. O senhor quer que solte, excelência? Então o senhor vai ser responsabilizado pelos atos do preso. Se ele investir contra o policial, a culpa é tua. Se ele fugir, a culpa é tua. Se ele matar o policial, a culpa é tua e tu vai responder criminalmente. Pronto. Só que, infelizmente, no Congresso Nacional, nós estamos nas mãos de quem? Do Centrão. E eles não têm interesse. Eu presenciei lá e eu fiquei, assim, revoltado. Em regime de urgência, um projeto de lei para mudar o nome de uma ponte. Você acha que a população está preocupada com o nome da ponte? Quem está preocupado com o nome da ponte são os familiares daquele político que vai ter o nome na bendita ponte, que depois vai fazer uma festa e vai conseguir votos daquela pessoa que está estampada no nome da ponte. Enquanto isso, diversos projetos de lei para acabar com a audiência de custódia, para acabar com a progressão de regime, para tornar a vida de bandido mais difícil, uma dificuldade tremenda para entrar. E quando entra, eles mudam, ou no Senado, ou dão um jeitinho de mudar, a emenda do Partido Novo, salvo engano, foi do Van Hatten, que é um excelente deputado federal. Van Hatten está sendo perseguido, diga-se de passagem, tirou o voto provisório dos presos. E aí vai para o Senado. Aí o relator volta o voto. Fica difícil. Quer dizer, são diversos projetos de lei. Aí as pessoas falam: não, mas o Congresso é a maioria de direita. Não é de direita. Não é de direita, e eu falei isso antes de assumir o mandato de deputado. A maioria usou a direita, usou o prestígio do Bolsonaro, usou aquele clamor público e se jogou para o lado direito. Mas não são de direita, são de centrão ou são de esquerda. Vão conforme a maré. E aí a gente não consegue mudar. Eu sou cobrado todos os dias na rua e tenho que ser cobrado mesmo. Meu perfil de Instagram, Facebook é aberto. Os comentários eu nunca restringi. Ele pode ir lá xingar, pode ir lá criticar. É a minha cara. As pessoas me param na rua. Outro dia me confundiram aqui com um vereador que tem o mesmo sobrenome que eu, falando que eu votei no aumento de IPTU. Eu falei: eu jamais faria isso, eu nunca fiz isso. Nem quando eu era vereador, o Ricardo Nunes era prefeito. Eu nunca votei para aumentar imposto nenhum e era um dos vereadores que mais combatia o próprio prefeito. Tanto é que entrei dentro de uma subprefeitura e prendi uma fiscal em flagrante como vereador. Mas, infelizmente, as pessoas sentam nessa cadeira e mudam. E aí as pessoas nos cobram. Quem é que pauta? O presidente das comissões. Então, na comissão de segurança, a maioria dos membros são policiais, então a gente consegue passar tudo que é a favor de bandido e consegue barrar tudo que é a gente passa tudo que é contra bandido e a gente barra tudo que é a favor. Como a gente barrou lá aquele projeto absurdo que uma deputada do PSOL queria anistiar o traficante com até 40 gramas de maconha. Caiu na minha mão, fiz um relatório e a gente conseguiu brecar, pelo menos provisoriamente, este projeto absurdo. Mas tem muitos presidentes de comissão que são do Centrão, que vão de acordo com o governo. Simplesmente eles sentam em cima e não colocam para dar o projeto. E quando vai lá para ser julgado não, para ser deliberado no parlamento, no Congresso, para entrar em pauta, eles não colocam. Nós estamos nas mãos dos líderes partidários e nós estamos na mão do presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Outro dia, fui fazer uma votação, eu estou em somente uma comissão. Eu já fiz diversos pedidos para entrar em outras comissões. Como eu sou do MDB, que é Centrão, eles não me colocam em outras comissões. E outro dia fui fazer uma votação lá, falei: não consigo votar. O que está acontecendo aqui? A assessora parlamentar, muito educada,
da Comissão de Segurança, foi até me ouvir, delegado Palumbo, te tiraram da comissão. Fiquei pé da vida. Só que eu não caio calado, eu caio gritando. E aí, depois de muito alarde, né, inclusive na mídia, me voltaram. O único policial do partido tiraram. Por quê? Porque eu assino pedido, requerimento de impeachment, eu assino requerimento, eu assino quando vem pedido para instauração de comissão parlamentar de inquérito, assinei da anistia e o meu partido fica nervosão, porque eles são o quê? Centrão. É difícil fazer política, não é tão fácil, não. É muito mais fácil ser delegado de grupo de operações especiais e trocar tiro do que estar no meio desse jogo aqui e se submeter, muitas das vezes, a pessoas que têm interesses próprios e não pensam na população. E são muitas, infelizmente, né? Se elegem, como você diz, levantando a bandeira da direita, mas na verdade não defendem, né, os princípios e nem o que a gente defende. Mas isso tem em toda a área, até nos influencers. Tem influencers que fazem fama dizendo que são de direita e depois que consegue certa fama você vê que eles não são nada disso. Mas, Palumbo, na prática, hoje, o que mais atrapalha o combate ao crime? O Congresso, o Judiciário ou a ideologia que romantiza criminoso? Eu acho que tudo, viu, Juliane? Tudo atrapalha. Outro dia eu tive um debate com uma pseudo-especialista de segurança que falou que com uma pedra ela é capaz de se neutralizar um traficante. Como é que você discute com uma pessoa dessa? E ela ficou levantando o currículo dela, falou durante 10 minutos, levantando vários livros. Qual a experiência que essa senhora tem? Nenhuma. Zero. E aí a gente faz um teste aqui. Você, cidadão, se tiver que entrar num ambiente hostil, você vai querer entrar com um soldado, que às vezes tem um curso superior, um soldado do BOP, ou um policial do CORE, que às vezes não tem o curso superior, ou você vai querer entrar com essa especialista? Quem que você vai querer ficar atrás? Quer dizer, não se pergunta muito para o operador, né, de segurança pública, né? Então, se a gente não tiver um judiciário firme, se a mídia, a grande mídia, ainda bem que tem vocês aí que acabam não caindo, não se rendendo à grande mídia e ficar só bajulando o governo federal. Graças a Deus que tem vocês aí. Se a gente não tiver o clamor público, a população do nosso lado, não dá voz para esses pseudos especialistas, ou que se dê voz também, quando dá, coloca alguém de verdade para debater com eles. Nunca me chamaram para ir na grande mídia debater com esse povo. Eu vou tranquilo, não preciso nem estudar pauta. Eu vou com a minha prática, eles vão com a teoria. Vou na hora que eles quiserem. Eles vão com os números deles, com as teorias, com os livros, o ocrinho. Eu vou com a minha prática que eu tive aqui ao longo dos meus 20 anos como policial e sempre conversando com quem está no chão de fábrica, né? Não se conversa com quem trabalha, na verdade. Se conversa com quem não entende nada. Então fica difícil. E aí a gente forma juízes, promotores que foram criados no carpete, que acreditam lá no Rota Furada quando o cara baixa a cabeça, fala mansinho, né? E fala que foi agredido. E aí fica muito difícil. O Congresso Nacional atrapalha bastante também quando não coloca as pautas de interesse da população para serem ali votadas. Se perder, perdeu. É igual a anistia. Coloca a anistia lá. Se não passar, foi a vontade do povo. Agora, o que não pode. E eu cantei a bola, hein? Falei para muitos parlamentares, eles vão passar em regime de urgência e vão ficar temperando isso aí até as eleições. E é exatamente isso que eles estão fazendo, cozinhando a forno morno, estão lá cozinhando. E dificilmente vão colocar. Por quê? Porque não se tem interesse, eles não querem desagradar o poder executivo. Foi exatamente isso. Eu me lembro perfeitamente. Eu fiz um vídeo e me posicionei, eu não fico em cima do muro. O meu voto para presidente da Câmara é de Marcel Van Hatten. Para quem não acredita em mim, é só buscar nas minhas redes sociais. Ah, mas desse jeito você não vai conseguir nada. Olha, é melhor perder com honra do que a gente votar numa. Eu não vou votar numa pessoa que depois eu sei que não vai cumprir o que prometeu. Tá aí a prova. Tá aí. Que sirva de exemplo à direita. É melhor perder com honra do que a gente ficar lá achando que alguém que lá do Centrão vai se adequar aí aos interesses da direita, que é da população. Então a gente fica aí na mão do Congresso Nacional, do Poder Judiciário, né, e de muitos governadores aí que não apoiam a polícia. Como é que muda isso? Senadores têm que pesquisar. Você vai votar em qual senador? Naquele que te dá uma cesta básica, te paga um churrascão? É esse que você vai votar? E que está cheio de processo nas costas?
que vai bater na campanha que é a favor do impeachment, depois quando senta lá, a gente sabe que não vai ser a favor. Olha com quem que essas pessoas andam, olha com quem que elas vão jantar, olha com quem que elas estão falando, porque muitas das vezes aparece aí, né, algumas fotos, algumas coisas aí, ué, por que você está falando com aquela pessoa lá? Eu não me misturo com corrupto e vagabundo, pronto, acabou. Deixa bem as claras, né? As claras, como já conhecemos bem seu estilo. E também o eleitor se lembra em qual senador votou na última eleição, acompanhou, se ele correspondeu ali nas atitudes às promessas, foi cobrar em momentos importantes votos lá no Congresso. Enfim, muitos pontos importantes, sempre legal ouvi-lo. Delegado, o senhor traduz para a gente de uma forma bastante popular, sem enrolação, né? O que pensa e o que destaca de temas tão importantes para o Brasil. Obrigada pela participação. Quero deixar um beijo para Sabrina, sua esposa, resgata gatinhos, cuidadora de animais, que eu tanto admiro, sou fã. E um beijo também bastante carinhoso para você. Tenha uma excelente semana abençoada. Obrigado. Agora são 11 gatos e 2 pitbull. Obrigado. 2 pitbulls no meio de 11 gatos. Ainda bem que vocês sabem tratar os bichinhos para não dar tanta confusão. Valeu, boa semana e já estamos te esperando de volta aqui para outras conversas. Delegado Obrigado. Palumbo tem rede social, hein, pessoal? Vai lá e acompanha, que ele está sempre postando sobre esses temas todos importantes. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.